essa hora não for a hora de você se esconder, e sim a hora de se posicionar? Ultimamente o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu passei por um processo como esse, né, onde o Senhor se revelou a mim, revelou o propósito que Ele tinha para minha vida. Só que de alguma maneira eu sempre tinha comigo que eu não era suficiente, ou eu não estava preparado, eu não tinha capacidade suficiente, e eu ficava adiando eu ser usado por Deus, ou eu ser um instrumento de Deus, justamente porque eu olhava para mim e não via capacidade, talvez por medo da rejeição, né, ou do fracasso de alguma forma. Deus sempre tem um tempo específico para todas as coisas, e eu tenho certeza que tem um tempo de preparação e separação, e o tempo de envio, né? A gente pode ver isso no chamado de Jeremias, quando Deus diz a Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, quando Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus nos escolhe, Deus nos chama, e no processo da escolha em que Ele nos chama, Ele também nos separa das outras pessoas. A separação sempre vai ser o processo de preparação de Deus. É o processo onde você não é visto, onde você não é lembrado, onde você está sozinho, onde você sofre rejeição, onde você sofre humilhação, onde parece que você está passando por muita coisa e parece que você está sozinho, ninguém te entende, ninguém te vê. Esse é o processo da separação. E na separação é onde Deus trabalha de dentro para fora, sabe? Trabalhando, transformando você, curando seus traumas, seus vícios, transformando sua identidade, mudando seu caráter, aperfeiçoando o seu chamado, transformando a sua mente, ou seja, te tornando um novo eu à imagem de Cristo. Essa parte é a parte onde ninguém vê, mas muitos de nós não estamos mais na fase da separação, ou seja, na fase do escondido, onde ninguém nos vê, onde nós somos moldados e transformados por Deus. Muitos de nós hoje em dia já está na fase do envio, que é a parte onde Deus fala: eu te designei. Ou seja, para você ser designado é porque você em algum momento já foi preparado, desenvolvido por Deus para um chamado e algo específico. Só que muitas das vezes a gente fica preso e escondido lá, na fase da separação, que a gente olha para nós e fica duvidando: o que Deus me prometeu é muito, eu não tenho capacidade. Ou eu olho para as circunstâncias da minha vida e eu não vejo como as promessas de Deus se cumprir. E sabe, Deus já te capacitou, Deus já te separou, e agora é tempo de você se posicionar e ser usado por Ele. Você falar, talvez seu ministério seja pregar a palavra, seja louvar a Deus, seja ajudar os outros, seja evangelizar. É tempo de você se posicionar e fazer, mas você ainda tá se escondendo. Sabe, teve um tempo na minha vida quando Deus me pediu para começar a pregar a palavra do Senhor na internet, falar a palavra de Deus, ensinar as pessoas o que eu tinha aprendido. E por muito tempo eu duvidei e eu adiei, sabe? Eu procrastinei fazer isso porque eu olhava para mim e convencia a mim mesmo de que eu não estava pronta e de que eu não estava preparada para isso. E aí eu continuei adiando. Só que eu sempre sentia aquele desconforto dentro de mim, sabe? Parece que era de alguma forma minha alma tentando me avisar para me sair da zona do conforto. Parece que de alguma forma era minha alma, sabe? Ansiando pela presença de Deus, por fazer a vontade de Deus. Mas eu ao mesmo tempo não queria abrir mão da minha zona de conforto. Eu não queria abrir mão de, sabe, ficar escondido onde ninguém ia falar mal de mim, onde ninguém ia me julgar, onde ninguém ia me rejeitar, onde ninguém literalmente ia me ver. Então, quem não é visto não é lembrado. Então eu ficava adiando tomar decisão, mas dentro de mim, sabe, aqueles pensamentos de que, você precisa fazer, sabe? Eu via as outras pessoas, eu via outros conteúdos de outras pessoas falando a palavra de Deus, seja no YouTube, seja no Instagram, em Reels, no TikTok. E aí meu coração queimava e o Senhor falava comigo e me dava muitas palavras, sabe? Muitos temas e assuntos que Ele queria que eu falasse. Mas aí ao mesmo tempo eu me prendia e olhava para mim e falava: não, talvez eu não esteja pronto o suficiente, talvez eu preciso melhorar mais, me aperfeiçoar mais. Mas aí teve um dia que o Senhor falou comigo de uma forma sobrenatural. E assim, eu parei de teimar. E eu tava orando e pedindo uma resposta para Deus. Eu falei: Senhor, se for o tempo de eu começar a falar, de eu me posicionar, e se é isso que o Senhor quer para mim, porque não fazia nenhum sentido, gente.
não era nada do que eu pensava para minha vida. Só que não, o que Deus me mostrava era muito, muito maior. E aí eu olhava para mim e não via, sabe? Não via como isso acontecer. E aí eu me escondia. Só que aí eu comecei a orar e pedir resposta para Deus. Eu falei, Senhor, se essa é a hora, sabe? E se o Senhor me preparou para isso, se o Senhor acha que eu tô pronto para começar a me posicionar, para começar a falar, para começar a compartilhar aquilo que há muito tempo o Senhor me revelou, aperfeiçoou em mim, me ensinou e eu passei por experiências contigo. Se esse é o momento que o Senhor quer me usar para tudo aquilo que o Senhor me capacitou para ser compartilhado, que o Senhor de alguma forma fale comigo. E aí, eu lembro que eu entrei no YouTube para ouvir louvor e apareceu um vídeo lá em inglês. Deus quer falar com você. Assim, eu entendo inglês porque eu estudei um tempo atrás. E aí, na hora, apareceu aquele vídeo e apareceu embaixo assim, escrito, postado há 9 minutos atrás, ou há 11 minutos atrás, uma coisa assim. E aí eu cliquei, eu falei, vamos ver. E aí eu lembro que a moça começou a falar com autoridade assim, Deus já te deu a resposta e você já sabe o que tem que fazer, você já tá sentindo. Para de ficar pedindo confirmação e obedeça. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor. Porque até então eu tava preso nas minhas próprias expectativas e tentando me convencer de que eu não estava preparado o suficiente, quando na verdade eu tava com medo, quando na verdade eu não queria sair da zona de conforto, quando na verdade eu não queria ser vista, porque, sabe, eu tava preso nos meus próprios pensamentos. Se eu não fosse vista, as pessoas não iam me criticar, as pessoas não iam me rejeitar. Então eu tomei uma decisão de, como sempre, obedecer à voz de Deus e eu comecei a falar. E desde então foi um processo transformador e eu percebi que nos posicionar transforma, sabe? Transforma o nosso interior. Transforma quem nós vamos ser para o nosso chamado. Porque muitas vezes é obedecendo, é nos posicionando diante da voz de Deus, mesmo que pareça, sabe, tudo contrário às suas expectativas. É nesse momento que Deus fala. E é nesse momento que Deus nos capacita ainda mais, além da nossa capacidade própria. Talvez Deus já te preparou, você já passou por um processo onde você amadureceu, você cresceu, você aprendeu muitas coisas e agora tem algo falando dentro de você, uma voz, pedindo para você fazer alguma coisa, sabe? Pedindo para você se posicionar, pedindo para você falar, pedindo para você louvar, pedindo para você usar os seus dons, os dons que Deus te deu. E aí você pode pensar e se perguntar, mas será que é a hora? Eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Tudo tem o tempo certo de Deus. E nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia à verdade. E assim, por experiência própria, muita coisa eu aprendi. Deus não desperta sentimento para nós se não for o tempo certo. Eu ainda estava falando com as amigas minhas que eu tenho um chamado missionário e eu sempre quis, sabe, evangelizar, fazer missões. Só que eu nunca pensei sobre isso até certo tempo que Deus começou a falar. Era para me preparar, porque Ele queria que eu evangelizasse mais. Ele criasse, assim, projetos de evangelização nas ruas e de outra forma eu falasse mais nas redes sociais, compartilhando mais do Evangelho. Só que até então, no passado, eu não tinha sido despertado para isso, porque não era o tempo para isso. Porque era tempo de preparação, talvez era tempo de buscar mais, talvez era tempo de temer mais a Deus, talvez era tempo de ser mais dependente dele. Talvez era tempo de ter mais comunhão com ele para depois falar dele. Então, tem um tempo para todas as coisas. E se você sente que de alguma forma Deus está chamando você para usar os seus dons, ore, peça discernimento a Deus, peça discernimento e entendimento ao Espírito Santo. Mas mesmo assim, obedeça. Comece a fazer, sabe? Mesmo sem entender. Aqui que tá o pulo da transformação. Porque, sabe, a gente vê enquanto a gente olha com expectativa de que, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou? Será que as pessoas vão me ouvir? Na verdade, não é sobre as pessoas. É sobre o que Deus vai fazer em você. É sobre Ele e como Ele pode te capacitar ainda mais. O que você não pensou é que talvez, quando Ele falou para você falar da palavra de Deus, para você se posicionar, você nunca pensou que era mais uma forma de Ele te moldar. Porque até então, você tinha vergonha de falar, você não tinha ousadia, porque você tinha medo do que falar, você começava a tremer e tantas outras coisas. Mas depois que você começou a falar, cada vez que você falava, você ficava melhor, você ficava mais ousado, você falava com mais autoridade. Então você nunca pensou que obedecer a Deus
em usar os seus dons e em fazer o que Ele está te pedindo, é mais uma forma de Ele te capacitar ainda mais para o chamado e o propósito que Ele tem para você. Então, o que o Senhor tem falado ao meu coração é que chegou o tempo da colheita. Se posicione porque você já está maduro o suficiente para ser usado por Deus. Para de se esconder, para de questionar, para de se perguntar se você está pronto ou se você é capaz o suficiente ou não. Olha para o Senhor, confia nele, se posicione e obedeça. Vai mesmo tremendo, vai mesmo não entendendo, porque eu tenho certeza que é mais uma forma que Deus quer usar para te capacitar para o seu propósito, para se revelar através do seu posicionamento e da sua obediência. Você vai influenciar e vai ajudar outras pessoas. Na verdade, o que a gente nunca entende é que a obediência a Deus é um princípio de transformação que vai gerar frutos no reino, mas se a gente não obedece, porque a gente não entendeu o suficiente, ou porque a gente não está preparado o suficiente, nós nunca vamos viver o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus não se limita à nossa lógica. E para complementar isso, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Marcos sobre a semente. Marcos capítulo 4, versículo 26, 27 e 28 vai dizer assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. O que o Senhor falou ao meu coração nessa passagem? É que você nem percebendo ou não, noite e dia, que nem a palavra aqui fala, dormindo ou acordado, você consciente ou não consciente, você já está no processo de preparação. Você já viveu processos que você olha para trás hoje e pode pensar, nossa, não, eu evolui muito, eu amadureci muito. Você é uma semente plantada, embora você olhe para trás e nem sabe como Deus te transformou e moldou. E muitas coisas você não entende, mas você olhando para trás, você vê o quanto Deus te transformou, quanto Ele te capacitou. E foi um processo, como aqui o versículo fala, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Então é processo, começa por processo. Primeiro ninguém te vê, sabe? Você está escondido, Deus começa a se revelar e transformar o seu coração. Depois você começa a crescer essa espiga e depois vem o grão cheio na espiga. Ou seja, você está maduro, capacitado para ser usado no reino de Deus. Então tem um tempo de germinar, tem um tempo de crescer e tem um tempo de amadurecer. E talvez você já amadureceu o suficiente para ser usado por Deus. Então esse é o tempo de se posicionar e ser usado por Deus. Pare de só se esconder. Por muito tempo eu pensei, eu só vou ficar estudando. E aí eu só ficava estudando, eu estudava mais e adquiria conhecimento. E a minha mente estava cheia de conhecimento. Mas eu não usava esse conhecimento, eu não compartilhava com as outras pessoas. Era só um conhecimento passivo que não trazia nada, sabe? Trazia transformação talvez para mim, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos gerar outros discípulos, nós precisamos gerar frutos no reino. Ou seja, compartilhar aquilo que Deus nos deu através dos dons. Então chegou o tempo de você compartilhar. Não é mais tempo de você esconder aquilo que Deus já te revelou. É tempo de você usar o que Ele já aperfeiçoou em você. E é esse o vídeo. Fique com Deus. Se essa palavra falou com vocês, deixa num comentário a sua experiência, se você já passou pelo mesmo processo, se você entendeu a palavra e se o Senhor de alguma forma falou com você que é tempo de se posicionar porque você já está maduro o suficiente. Que você possa ser um servo e um filho obediente a Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.